Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Neste último programa especial, em comemoração aos 10 anos do Ver TV, vamos tratar de dois assuntos centrais na vida da televisão brasileira: a qualidade do conteúdo exibido e a ausência de uma regulação moderna para o setor, semelhante às que já existem em vários países. Um balanço do debate em torno desses temas, realizado na última década, é o tema do Ver TV de hoje, que tem como convidados Ivonete Lopes, professora da Universidade Federal de Viçosa e autora do livro TV Brasil e a Construção da Rede Nacional de Televisão Pública; Veridiana Alimonte, advogada e integrante da coordenação executiva do Intervozes, o coletivo Brasil de Comunicação Social; e Gabriela Borges, professora de comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora e autora do livro Qualidade da TV Pública Portuguesa, análise dos programas do Canal 2. Muito obrigado às três por terem vindo ao programa, mais esse programa comemorativo dos 10 anos do Ver TV no ar, em que nós vamos falar justamente desses dois temas tão importantes, que estão relacionados um com o outro, que é a qualidade e a necessidade de uma regulação. Mas para a gente entender melhor esses dois temas, vamos assistir uma breve reportagem sobre o assunto. Vamos ver. Nos anos 2000, a programação televisiva, principalmente das emissoras abertas privadas, exibia um conteúdo de qualidade duvidosa. Era o auge dos reality shows de confinamento, das brigas reais ou simuladas nos testes de fidelidade e de DNA, dos programas policialescos e da falta de limites nos humorísticos. Assuntos tratados pelo Ver TV já nos primeiros programas, em 2006. Começava a ser discutida a qualidade da televisão na própria televisão. As pessoas não conseguem imaginar mais, o brasileiro não consegue mais imaginar a vida sem televisão, né? Nesse sentido, eu acho que nós chegamos num patamar no qual dá para refletir um pouco mais sobre a função, a missão, como é que a gente pode dar um salto em termos de qualidade. Desde então, o tema é debatido no programa por especialistas, críticos, profissionais da comunicação, produtores audiovisuais, professores e pesquisadores, tanto do Brasil... Talvez o que define um programa de qualidade é a adequação do formato com o conteúdo. Quer dizer, não adianta ter só um formato interessante e muito bem produzido e tal, e o conteúdo ser ou eticamente podre ou fraco. E não adianta também, por outro lado, você ter um programa com conteúdo incrível e muito chato, ninguém consegue assistir. Quanto de outros países. Quality does have an intangible character to it, but I think for specific genre, it's often easier to pin down what quality is. So, for instance, in our television programs, and drama, for instance, we often look for quality being associated with programs that are fresh and original in their approach. Whereas for news, we might look more for news which is trustworthy and accurate. Para atingir o padrão televisivo de qualidade de países como a Inglaterra, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Uma das formas de melhorar a programação televisiva brasileira seria a regulação dos meios de comunicação. Apesar da Constituição Federal de 1988 ter indicado novos caminhos para a radiodifusão, muitos artigos que tratam do tema ainda não foram regulamentados por lei específica. Todos os que lutam pela democracia no Brasil, vamos continuar insistindo da necessidade de, na linha de mínima e da legalidade, regulamentar os artigos da Constituição que, regulamentados, nos propiciariam uma mídia bem mais democrática. Nos últimos 10 anos, ocorreram muitos avanços na regulação da mídia em vários países da América Latina, como a instituição das leis de meios no Uruguai e na Argentina. Esse debate que a Argentina fez, né? Todo mundo debate isso na rua, etc. e tal. Houve, de fato, uma grande mobilização da sociedade civil para construir a lei, etc. Mas acho que é importante a gente entender nos processos todos na América Latina
que é decisivo o papel do Estado para colocar esse debate na rua. Impulsionou, se né? o governo não aceita fazer esse debate, não leva para o Congresso esse debate, enfim, se isso não vira uma política pública, uma política de Estado, não há mobilização social que consiga enfrentar um monopólio de comunicação em qualquer Estado. No Brasil, entretanto, mesmo com algumas modificações na legislação referentes à TV paga, um marco regulatório dos meios de comunicação ainda não foi estabelecido. Bom, vamos falar de qualidade e regulação. Vamos começar com a qualidade, porque um dos caminhos para melhorar a qualidade, sem dúvida alguma, é a regulação. Gabriela, você que tem estudos aqui no Brasil e na Europa, em Portugal particularmente, sobre a qualidade da TV, como é que a gente pode definir? Nós vimos aqui algumas tentativas de definição do Karl Hamburger, não é? do representante, do diretor da BBC de Londres. Qual é a sua opinião assim, a respeito? Eu acho que a qualidade é um conceito bastante controverso, né? Ainda mais quando a gente escuta alguns argumentos de que a qualidade está relacionada apenas com o gosto da audiência, ou seja, se as pessoas gostam é porque tem qualidade. Eu venho trabalhando com esse tema há muitos anos e realmente é complexo e eu tento sempre me aproximar desse tema de diferentes formas. Eu acho que essa ideia de pensar os gêneros é uma boa ideia. Eu acho que a gente tem que pensar a qualidade no serviço público de um modo diferente do que na televisão comercial, né? No serviço público, quando eu comecei a estudar a qualidade em Portugal, né, da RTP2, eu queria estudar a qualidade dos programas apenas. E eu percebi que isso era impossível. Que para estudar a qualidade dos programas no serviço público de televisão, eu tinha que estudar a legislação, ou seja, a regulação, eu tinha que estudar toda a dinâmica de construção de uma identidade do canal e da programação desse canal, e tinha que estudar também o papel dos profissionais, porque são aqueles que pensam os conteúdos, né? Então não dava só para pensar no programa em si, mas teria que pensar também em quem está produzindo esses programas e, em última instância, pensar também em quem está assistindo, né? Então, são, na verdade, muitas variáveis para a gente discutir a questão da qualidade. É isso que eu trabalho nesse livro que você apresentou. Mas agora eu estou trabalhando lá em Juiz de Fora com o Observatório da Qualidade no Audiovisual e nós estamos trabalhando assim, o primeiro gênero que a gente pegou é o humor na TV. E o que seria o humor de qualidade? E está dando muito mais trabalho do que a gente imaginou. Não, vocês foram, acho que, no mais difícil, né? Do meu ponto de vista. Mas a gente gosta das coisas que são difíceis. E a gente está percebendo, assim, a gente está tentando definir o que seria o humor de qualidade. O humor de qualidade é aquele que faz refletir, aquele que não só trabalha com uma risada fácil, que não fica reforçando estereótipos, né? E achar isso na TV brasileira... Que tem autoironia, né? Porque geralmente o humor de baixa qualidade não tem autoironia. Não, é aquele que faz a gente refletir e pensar em algo mais, né? E realmente está sendo muito difícil. A gente está fazendo uma seleção de programas de humor, né, que a gente está chamando de qualidade, e tem poucos, né? Mas então, como que a gente chega nessa definição? O que seria, então, humor de qualidade? É aquele humor que faz refletir, que faz pensar, e é aquele humor que não trabalha com estereótipos, né? Então, a gente pensa nos modos de representação, né, dentro do gênero humorístico, e pensa também na experimentação audiovisual, que foi um pouco aquilo que o Karl Hamburger falou, quer dizer, não adianta só ter um formato interessante sem ter um conteúdo interessante. Sem dúvida. Né? Então, muito bem. Eu queria depois que você aprofundasse um pouquinho isso, queria ouvir, Ivonete, sobre a TV pública, que você trabalhou mais, né? E se a TV pública pode servir como uma referência para a TV de qualidade, como é que você vê isso? Eu concordo com as colocações da Gabriela, só que no meu trabalho, e eu acho que na televisão pública ou na televisão privada, hoje, assim, para a nossa sociedade, quais os valores que são mais vulneráveis? Na minha concepção, falar em qualidade, nós teríamos que falar principalmente em dois aspectos. A questão da regionalização da programação, né? E a questão da diversidade. A diversidade que é exatamente o que ela disse, não reforçar estereótipos, né? Mostrar o Brasil na sua diversidade cultural, geográfica, retratar o Brasil mais próximo daquilo que ele realmente é. Né? Então, assim, quando fala em qualidade, não é falar somente numa boa imagem, no bom uso da tecnologia, né? Não é somente o padrão técnico e estético, né? É falar também no conteúdo, mas no conteúdo hoje, em qualidade no Brasil, para mim, passa por esses dois aspectos. A questão regional, né?
que depois talvez na regulamentação a gente possa falar sobre isso, né? Que está em discussão há muito tempo e não há avanços, e a questão da diversidade cultural, social e étnica do país. Bom, você já começou a tocar na questão da regulação, eu queria colocar a Veridiana na conversa, porque o Intervozes tem já tem uma longa trajetória, acho que é maior que a do VerTV, né? Desde o seu nascedouro, essa é uma das principais questões. Pois é, né? E como é que você vê essa relação da regulação, a Ivonete começou a falar da regulação com a qualidade? Não, ela é uma simbiose na realidade, né? A qualidade com a regulação. E não só a regulação específica da radiodifusão ou da comunicação social. Então, eu diria assim, né? A primeira questão fundamental de um programa que tenha qualidade é um programa que não viole direitos. E isso é algo bastante comum na televisão brasileira, né? Em programas, inclusive, bastante populares que foram citados aí, que existem desde os anos 2000 e continuam sendo relevantes, como os programas policialescos, né? Que violam direitos diariamente, reforçam estereótipos diariamente, contribuem para a criminalização da juventude negra na periferia, contribuem para um debate enviesado com relação à redução da maioridade penal, por exemplo, né? Então, essa é uma questão. Outra questão, que aí está mais ligada à regulação da comunicação mesmo, são programas que tenham em vista o papel que é o papel da radiodifusão no Brasil, porque embora exista, claro, uma televisão pública e uma televisão comercial, todos eles são concessões públicas que devem cumprir regras tanto da regulação infraconstitucional quanto da Constituição Federal, que, embora não regulamentada, deixa muito claro que entre os princípios da produção e da programação dessas emissoras é a prioridade, a priorização de programações educativas, informativas, culturais, e a gente vê muito pouco disso na televisão. A gente mencionou no VT de Abertura, agora você falou, há uma série de dispositivos da Constituição que não foram regulamentados por lei, né, e por isso não são aplicados. Mas há algumas que não têm necessidade, como essa que você acabou de citar. Não, é a própria regulação infraconstitucional já, que é de 1962, né, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, que, claro, foi sendo alterado ao longo do tempo, mas nunca houve uma alteração desse marco, como aconteceu com as telecomunicações, fala que a prioridade na programação tem que ser educativa, justamente por ter essa característica de serviço público, né? Mas, infelizmente, as emissoras tratam a sua programação e os seus programas muito mais como um produto, que precisa ter, que precisa vender produtos no intervalo comercial e ter uma audiência não necessariamente trabalhada nos aspectos educativos e culturais. Então, infelizmente, a gente tem esse ponto. E só um comentário importante é que quando a gente fala de regulação, a gente tem que falar de regulação de conteúdo também, que é isso que a gente está falando aqui. Claro. Porque existe, né, um preconceito, como se a regulação dos meios de comunicação não pudesse tratar do conteúdo. Mesmo quando se falou agora em regulação na última campanha eleitoral, era a regulação apenas econômica, né? Mas quando se fala de uma porcentagem mínima de conteúdo jornalístico, quando se fala de classificação indicativa, quando se fala de diversidade regional na programação, tudo isso é regulação de conteúdo. E é absolutamente necessária. Claro. E há vários países, que a gente mencionou também no VT de Abertura, há vários países que têm uma legislação já e que não proíbem nada, mas estabelecem regras. Se não cumprir, aí pode ser penalizado. Quer dizer, não há nenhuma censura, não é? Não há não se fala de regulação como um impedimento a priori de alguma coisa para ir ou não para o ar. A liberdade de expressão, a proteção à liberdade de expressão, ela não impede a responsabilização em relação ao que a pessoa expressa. A liberdade de expressão é você poder se expressar, mas, por óbvio, também ter que lidar com as responsabilidades daquilo que você expressa, se isso ofender direitos, se isso ofender alguém, enfim. Então, é dessa forma. A regulação, ela traz parâmetros, né, que devem ser observados caso não haja. E não são parâmetros de censura, são parâmetros de respeito a direitos humanos, são parâmetros de garantia de pluralidade e diversidade num debate relevante para a sociedade, né? Porque liberdade de expressão e acesso à informação caminham juntos, e se não há diversidade, não há de fato acesso à informação e formação da opinião livre do cidadão. Então, outras regulações tratam isso de uma maneira muito melhor do que a nossa. Nós vamos continuar falando sobre regulação ao longo do programa, mas eu queria voltar à qualidade, Gabriela. Você tem dá para uma breve síntese do trabalho em Portugal em relação à TV pública portuguesa, ao Canal 2? Quer dizer, como é que esse cara... Você falou que é um conjunto, você trabalhou um conjunto, né, de variáveis que acabam gerando uma programação.
O que você destacaria como qualidade dessa programação? Em termos, assim, a regulação é realmente muito importante, porque a gente, e até uma das minhas principais curiosidades, né, no início da minha pesquisa foi ver que a regulação estava lá. A legislação estava dizendo da qualidade da programação, da qualidade dos programas, da diversidade, desse acesso mais democrático à informação. Estava tudo escrito na lei. E aí, então, o meu interesse era, mas será que o canal faz isso? Isso. Né? E foi muito Às vezes, interessante. na prática, a teoria é outra. Pois é. O meu interesse era ver qual era o discurso e qual era a prática, né? E realmente foi muito interessante perceber que durante um período específico de concessão, que chamou até concessão especial de televisão, eu pude perceber que sim, que havia qualidade tanto na programação quanto nos programas em específico. Houve um momento especial, digamos, da TV pública portuguesa, em que, e por isso chamou concessão especial, em que várias entidades da sociedade civil se organizaram e participaram da programação. Então, eles ofereciam conteúdo, eles ofereciam pessoas que estavam preparadas para falar sobre esses conteúdos, e foi muito interessante, porque eles apareciam na TV em vários programas de várias... com temas variados, mas sempre de um ponto de vista muito positivo, porque essas entidades, elas têm um trabalho na sociedade que é um trabalho muito positivo, muito rico, né? Então isso, a televisão deu a conhecer, né? Deu visibilidade a isso. Mas claro que por problemas políticos, né? Foi só durante um determinado momento. Mas é uma experiência interessante. Mas foi uma experiência muito interessante. No seu livro? Tá bom. É isso que eu trabalho no livro. Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo, um pequeno intervalo, e o Ver TV volta em seguida, conversando aqui com as nossas convidadas sobre a qualidade da televisão e a regulação. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a qualidade e a regulação da televisão brasileira. E sobre esses dois temas, principalmente sobre a questão da qualidade, praticamente todo brasileiro sabe dar um palpite, tem uma opinião a respeito, né? Como futebol, etc., política, todo mundo, principalmente futebol, né, que todo mundo é técnico. Televisão também, todo mundo sabe dar a sua opinião. E por isso o Ver TV foi às ruas aqui de São Paulo saber a opinião dos telespectadores sobre a qualidade da televisão brasileira. Nós perguntamos, ela melhorou ou ela piorou nesses últimos 10 anos? Vamos ouvi-los. Eu acho que melhorou bastante, tá? Eu acho que abriu bastante com todos os canais que a gente tem, né? A gente tem uma diversidade legal. Eu acho que a gente pode escolher e isso está sendo muito bom. Infelizmente, eu percebo que os meios de comunicação, principalmente que usam imagem como a televisão, ela nivela por baixo aquilo que deve ser transmitido, seja lá, qualquer coisa. Novela, na verdade, eu deletei totalmente da minha televisão, porque da minha casa. Eu acho muita, assim, exposição de imagem, muita coisa que, como a gente tem filho adolescente e ainda criança, dependendo do horário, tem muita coisa que está aparecendo que não é legal. A gente não vê muita discussão sobre assuntos sérios, é mais sobre esses programas que não contribuem, não influenciam em nada de proveitoso assim, para a sociedade. São coisas mais para alienação mesmo. E que não tem um conteúdo de grande profundidade. Escassa, né? Bem ruim, porque na verdade não tem nenhum programa educativo, a cultura que era super boa, hoje em dia também os documentários estão bem escassos, eu não sei se a emissora está passando por uma dificuldade financeira, etc e tal, tinha até um boato que iria fechar, então assim, está realmente muito escasso. No geral, eu acho que ela tem caído cada vez mais, tanto no quesito documentário, eu acho que falta muito documentário nas questões mais voltadas para dentro do país, tanta coisa acontecendo, a gente não tem muita informação pela TV. E também pelos próprios programas de entretenimento que tem, eu vejo uma qualidade cada vez pior. Não agrega nenhuma informação aí para o dia a dia, para a gente aproveitar, não educa.
Então eu vejo, comparado ao início, né, que eu peguei dos anos 90 para hoje em dia, está cada vez pior. Ivonete, será que piorou? As pessoas diziam na década de 90 que já tinha chegado ao fundo do poço. Agora alguns aqui dizem que o poço é mais fundo ainda, hein? Eu não acho que tenha piorado, eu acho que se manteve o mesmo padrão. O que a gente tem de programas hoje que são chamados de baixa qualidade, a gente já tinha isso na década de 80, na década de 90. Claro, talvez tenha havido uma exacerbação de alguns programas, né? E alguns programas que poderiam, o telejornalismo, talvez fosse melhor um tempo atrás e hoje a qualidade tenha reduzido. O que me chama a atenção, falando do jornalismo, é que às vezes você tem uma programação que alguém falou ali no VT da superficialidade, né? Você mostra um pedacinho da notícia e fala maiores informações na internet, né? Isso, é verdade. E muita gente não tem acesso à internet. Então, qual é o papel do telejornalismo? Não é dar informação, não é apresentar o contexto, uma informação mais ampla? Talvez nisso a gente tenha perdido, né? E essa questão. E fazendo um link com o que a pessoa falou da TV Cultura de São Paulo, né? Assim, que era uma emissora reconhecidamente de qualidade nos seus produtos e houve uma redução dessa produção, né? E as pessoas sentem isso, principalmente a produção infantil, né? Tem muito reprises, então, assim, era um espaço de programação qualificada que se tinha e que se está refluindo, né? Então, se perdeu muito nesse aspecto. Viridiana, você concorda com a maioria deles? Aliás, essas perguntas são feitas na rua aleatoriamente, quer dizer, não há nenhuma condução. E depois a edição é feita aqui e a proporção é essa mesmo. São poucos os que dizem que melhorou, a maioria diz que piorou, né? Ouvidos assim na rua espontaneamente. Mas a Ivonete mostra que já havia coisa ruim antes e a coisa boa depois também, não é? É muito interessante a percepção, né? E essa proporção. Eu acho interessante a gente avaliar também que os exemplos que foram dados no início do programa, né, dos programas que eram reconhecidamente ruins, eles permanecem, como Big Brother ou esses programas da Atena, Cidade Alerta, etc. Há algumas tentativas, às vezes, principalmente até da Rede Globo, em horários mais tarde, de trazer programas um pouco mais complexos ou com uma produção ou com questões mais aprofundadas e com polêmicas mais interessantes, mas de forma geral, até porque também por conta da TV por assinatura, alguns outros canais começaram a popularizar ainda mais a programação, ao invés de aproveitar para fazer algo que de fato contribuísse, né, para que a sociedade pudesse ver nesse meio informações interessantes para a formação, para a cultura e etc., fazem justamente o contrário, né? Infelizmente, um dos canais que era um exemplo, uma marca de qualidade de programação infantil e jornalística, como é a TV Cultura, vem sendo sucateada recorrentemente nos últimos anos e cada vez mais, com demissões em massa, com falta de financiamento. Enfim, teve até uma campanha no final do ano passado para que mais demissões não acontecessem, para que o financiamento não se perdesse. A TV pública, sem dúvida, foi uma questão que você fez no outro bloco, né? Se ela poderia se colocar como um exemplo de boa programação, de qualidade. Com certeza, mas infelizmente a gente sofre problemas de financiamento, sofre problemas inclusive de projeto, né? Onde queremos chegar, quem queremos ser, né? Qual é o nosso papel. Mas parece que isso não é um problema só nosso. A Gabriela citou também dificuldades em Portugal semelhantes, né? Mas, então, é interessante a percepção das pessoas em relação a isso também, né? E que, sem dúvida nenhuma, uma regulação e uma participação maior da sociedade na discussão da programação, porque isso também é um ponto importante, inclusive na TV pública, né? De ter um conselho curador que traz diferentes perspectivas sobre a programação, enfim, isso também contribuiria muito para uma outra televisão. Então, um dos entrevistados falou, faltam assuntos sérios, né? É claro que a televisão não precisa ser séria, assuntos sérios o tempo todo. Pode ter um humor, né, bem feito, né? Mas realmente eu acho que ele estava se referindo à discussão de assuntos que possam melhorar a vida das pessoas, da sociedade, né? Pluralidade política, religiosa, enfim. Não é? Eu não sei como é que você vê isso, ou você viu isso na televisão que você estudou, essa ideia de você ter debates sobre temas que ajudam as pessoas na sua vida, né, cotidiana. Isso é interessante, né? No começo da BBC, e você conhece muito bem a história da BBC, né?
Já se dizia que a televisão pública ela tinha que levar o espectador a lugares que ele nunca teve antes. É verdade. Né? No sentido de levar o telespectador a pensar, a refletir sobre temas que ele não tinha pensado sobre aquilo antes. Né? Eu acho que o grande problema dessa falta de qualidade na televisão é justamente isso. Quer dizer, a gente passa meia hora, passa uma hora na frente da televisão, o que a gente pensa sobre isso? Né? E aí, em qualquer tema, desde o que a gente acompanhou muito no final do ano passado, a questão política, né? E toda essa condução política que aconteceu, né, do telejornalismo, assim, opinando muito mais do que eu achava que deveria opinar, né? E aí, será que está fazendo as pessoas pensar? Eu acho que não. Né? Eu acho que esse é o problema da qualidade na TV. Em Portugal, nesses estudos que a gente realizou, era muito interessante porque o canal, né, foi pensado, a estrutura do canal foi pensada em 4 áreas de programação. Área cultural, social, educativa e infantil e juvenil. Então, os conteúdos, eles eram produzidos a partir dessa identidade comunicativa que era pensada. Né? Isso tem a ver até com o que a Veridiana estava falando. Assim, qual que é a televisão pública que nós estamos construindo? Né? Acho que foi um avanço muito grande a gente começar a construir a nossa TV pública, só que ainda precisa desse debate, né? Porque talvez essa falta de identidade da TV pública leve a que as pessoas não assistam tanto, por exemplo, porque elas não conseguem se reconhecer naquilo que está sendo, não sei isso, né? Naquilo que está sendo exibido. Porque uma coisa é interessante, por um lado, a gente tem um vasto leque de oferta. E aí, então, até houve uma discussão nos anos 90, eu lembro do Nelson Roineff falando sobre isso. Quando começamos com a televisão segmentada, né, televisão por assinatura, vamos ter tanta diversidade que a televisão por si só vai ser de qualidade. E aí a gente vê que não é o fato de ter mais oferta que vai trazer qualidade. Né? Quantidade não quer dizer qualidade. Olha, a jornalista Renata Noyar, de Brasília, ela tem participado do Ver TV desde o início como entrevistado, às vezes discutindo a qualidade da televisão no nosso programa. Hoje ela destaca aqui para o Ver TV algumas características da televisão nesses últimos 10 anos e aponta caminhos que podem ser seguidos. Vamos ouvir a Renata. Eu acho que uma coisa muito negativa que a gente tem também é o crescimento da violência na televisão. A violência está saindo dos programas policiais para entrar nas novelas, nos desenhos, na programação, no pouco de programação infantil que a gente tem, ainda é muita violência. Então a violência está sendo trabalhada de uma forma maciça na televisão, em todos os programas. E eu vejo isso como um reflexo muito grande na sociedade brasileira. A gente se tornou mais violento nesses últimos 10 anos. Eu não sei se a gente pode dar a causa direta da violência, da sociedade mais violenta. A programação que nós temos mesmo, ou se realmente nós somos tão violentos assim. Mas eu acho que a gente podia pensar no momento de uma televisão mais de paz, uma programação que construa mais, eduque mais pedagógica, do que esse caminho que a televisão está encontrando para ser cada dia mais violenta. Hoje o sonho de um grande ator não é ter um grande personagem, ele quer um grande vilão. E isso é muito ruim. A gente tem uma população que não lê, 87% da população em todas as camadas dizem que não leem. Então eu acho que a TV pública pode cumprir esse papel. Hoje a gente precisa de uma televisão que ensine muito mais a gente falar obrigado do que saber a quantidade de corpos, quantos mortos, quantos assaltos, como foi o assalto, que é uma coisa que a televisão, as outras televisões convencionais estão se preocupando muito. Então se a gente conseguir tornar esse tipo de televisão, esse tipo de informação mais atraente, eu acho que seria muito positivo. Eu acho que o grande destaque dessa última década é a existência do Ver TV. Poucas pessoas se animam a tratar a televisão brasileira com a seriedade que ela merece. E eu acho que o Ver TV vem fazendo isso nesses últimos 10 anos. Se a gente conseguisse entender que a televisão brasileira ela seria um grande vetor para a transformação social que a gente precisa, uma sociedade mais humana, mais focada nas necessidades reais da sociedade brasileira, outras iniciativas de pensar a televisão hoje estariam na televisão no Brasil. E eu acho que o grande mérito do Ver TV
é essa sobrevivência dentro desse universo que as pessoas acham que televisão é puramente entretenimento. Então, eu acho que o destaque desses 10 anos vem mesmo para esse programa. É maravilhoso você poder sentar e você ver as pessoas debatendo algo que é tão importante para nós. Olha, primeiro agradecendo a parte que nos toca, mas lembrando que eu já ouvi pessoas renomadas da televisão comercial dizer: TV é um simples equipamento, é um simples eletrodoméstico, não é? E mais do que isso, televisão é para entreter mesmo as pessoas. E a Renata lembra que a televisão pode ser muito mais do que isso, né? Muito mais do que um simples eletrodoméstico, pode ajudar as pessoas, por exemplo, a coisas mínimas, como a sociabilidade, né? Dizer, por favor, obrigado, deixa a faixa de pedestre, deixa o pedestre passar. Isso você pode fazer sem ser chato, né? Sem ser maçante. Não pode? Claro. E mais do que um eletrodoméstico, e mais do que um entretenimento, a nossa parca legislação, com todos os problemas que ela tem, fala que isso, na verdade, é um serviço público. Ah, é verdade. E um serviço público só existe porque algo só é reconhecido como serviço público porque ele tem relação com a garantia de direitos das pessoas, de cultura, educação, informação. É esse serviço que a televisão e o rádio prestam. Então, fazer algo diferente disso é descumprir a regulação brasileira, mesmo com todos os problemas que ela tem, né? E a apropriação do público pelo privado nessa nossa história da televisão brasileira, ela é recorrente. A inversão do que seria público para, na verdade, atender interesses privados. Eu queria ter feito um comentário que eu esqueci, né? Algo que aumentou nesses últimos 10 anos na televisão brasileira, por exemplo, é o que a gente chama de arrendamento. Né, diante dos problemas das emissoras, que não a Globo, né, mas as outras, de fazer uma programação, investir nessa programação, etc., eles vêm cada vez mais loteando, né, a sua programação, que é, na verdade, uma concessão pública. Ele recebe uma concessão. É diferente de produção independente, que a gente é a favor, que a gente acha que a emissora tem que comprar a produção independente para ter mais diversidade, inclusive. Mas eles vêm loteando um espaço que, na verdade, é público e vendendo, muitas vezes, na maioria das vezes, né, para igrejas evangélicas, o que, inclusive, vem contribuindo para uma situação grave em relação à diversidade religiosa e à perseguição de religiões afro. Então, mais um capítulo aí da nossa inversão de público e privado na história da televisão. Aliás, você lembrou bem, talvez nesses últimos 10 anos, algo que tenha mudado, quer dizer, já existia, mas cresceu muito. Né? É o arrendamento de horários, quer dizer, uma concessão pública, ela... Você tem uma concessão pública e você vende o espaço da sua programação para um terceiro fazer uma programação da qual você diz que nem tem responsabilidade. Tem até um aviso antes, dizendo: nós não temos responsabilidade em relação a essa programação. É claro que tem, você é um concessionário público. E aí você vende uma coisa que não é sua, porque o espectro por onde essa programação passa é um bem público. E você recebeu para prestar um serviço, como você chamou a atenção. Essa expressão serviço público, a gente quase não ouve. Mas se ouve na Europa, não se ouve? Se ouve serviço bastante. Público de televisão. Eu acho que essa discussão ela é muito importante, até eu também gostaria de parabenizar o VTV, porque eu acho que é um programa assim, que pensa a televisão de metalinguagem, né? Está conversando sobre o que a televisão está produzindo. E isso é super importante no nosso país, porque, por exemplo, as pessoas não sabem que todos os canais são concessões públicas. Eles não sabem que as TVs privadas também são concessões públicas. E se a gente tivesse regulação, as concessões públicas também teriam que atender o que na Europa se chama os cadernos de encargos. Né? Portugal tem isso, né? Direitinho, o caderno de encargos. Tem. Na legislação está muito claro o que é que precisa haver, no mínimo, né? Na televisão. Portugal, acho que não é o melhor exemplo de todos, né? A gente tem a Inglaterra e tem alguns países escandinavos que até são melhores do que Portugal. Mas existe o debate público. Eu acho que isso é o mais importante. O português sabe por que aquela televisão é uma concessão pública, sabe o que ele pode exigir daquela televisão, e o brasileiro não sabe. Parece que aquela família X ou Y é dona do canal, quando ela é dona de uma empresa que recebeu uma concessão. E aí acontece essas coisas que a Veridiana está dizendo, que são
problemáticas. Muito bem, nós vamos continuar essa conversa em seguida. Mais um intervalinho e o Ver TV volta já. Estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre qualidade e regulação da TV no Brasil. E sobre as mudanças na regulação dos meios audiovisuais, ocorreram, como já foi lembrado aqui, avanços na América Latina. Eles foram lembrados também pelo professor Vinícius Lima, professor da Universidade de Brasília e participante, o Vinícius foi participante da primeira edição do Ver TV, que foi ao ar no dia 16 de fevereiro de 2006. E agora o Vinícius vem aqui ao Ver TV para lembrar um pouco desses avanços na América Latina. Vamos ouvi-lo. Aqui na nossa vizinhança houve muito avanço, né? A lei argentina, por exemplo, que está sendo agora combatida pelo novo governo na Argentina, ela é uma lei que é um marco de referência, né? É uma lei que não... É muito difícil você fazer uma discussão objetiva sobre a lei argentina e alguém seja capaz de criticá-la, porque ela, além de ser uma lei muito bem construída do ponto de vista que ela veio de uma demanda social e passou por uma discussão em todas as províncias e discutiu-se nas câmaras legislativas das províncias, etc. Depois foi para o Congresso, sofreu quase 300 emendas, um processo longo de aprovação, foi contestada na Justiça e acabou vingando, né? Além disso tudo, os legisladores argentinos eles tiveram o cuidado de referir cada uma das normas à lei a normas de organismos multilaterais que são adotadas universalmente, né? A Unesco, ONU, União Europeia, OEA, Comissão de Direitos Humanos e tal. Então é uma lei que eu diria uma lei de referência, né? Mas houve também na América Latina, nesse período dos últimos 10, 15 anos, vários países que avançaram nessa área, né? A Bolívia, o Equador, a Venezuela, a Argentina, o Chile, nós não saímos do lugar. Só para atualizar um pouco essa questão, o professor Vinícius lembra da importância da lei argentina, mas também do combate que ela está sofrendo por parte do novo governo argentino. Mas é interessante, eu acho que é bom frisar isso para o telespectador, que por ter sido uma lei votada no Congresso Nacional e depois até referendada pela Justiça, esse ataque não está, pelo menos até agora, surtindo efeito, porque o governo Macri, o novo governo argentino, tentou, através de decreto, extinguir 2 artigos da lei, justamente aqueles artigos que impediam o monopólio que o Grupo Clarim tem nesse setor. Mas esses decretos foram barrados liminarmente, por liminares, porque você não pode, por decreto, alterar uma lei votada pelo Congresso Nacional. Então aí a importância, né, de ter passado por todas as instâncias. Mas a Ivonete lembrava no intervalo que aqui nós estamos muito longe disso, né? Nós estamos muito longe e o pouco que nós temos de legislação em relação à radiodifusão, né, que estabelece 5 horas por semana de programa educativo cultural, 2 horas de programas noticiosos, isso não se cumpre, né? E fazendo a relação da legislação brasileira com a argentina, que a gente tem 2 aspectos que são bastante interessantes, é que lá se dividiam 33% para a comunicação estatal, pública e privada, né, ou melhor, comunitária. Enquanto no Brasil, que está prevista a complementariedade desde a Constituição de 88, até hoje isso não foi regulamentado. Então, assim, estamos muito defasados e está difícil de avançarmos. Uma outra questão que eu acho bastante relevante na Argentina, que é o nosso problema em relação à regionalização, qual é o papel da cabeça de rede e qual é o papel da emissora afiliada. E lá isso ficou muito claro, que para ser afiliado você tem que gerar no mínimo 70% de programação local. Ou seja, você só pode retransmitir 30% de conteúdo da emissora líder. Aqui é o contrário. Aqui nós não chegamos a 30%, né? E o projeto mais antigo que está no Congresso, que é de 91, né, da deputada Jandira Fegali, desde 91, ou seja, há 25 anos,
né, que tem um projeto que trata da regionalização da programação e que prevê 30% de programação regional, ou seja, ainda é o oposto da Argentina, né, que aqui se prevê 30% e não se conseguiu avançar. Só para ficar claro, aqui não se chega nem aos 30%. Não se chega nem aos 30%. Lá a lei determina 70% de programação regional. De programação regional, né? Você não pode retransmitir mais do que 30% da emissora cabeça de rede. Porque qual é o interesse de se ter uma emissora local se ela vai estar reproduzindo o conteúdo que é gerado nos grandes centros? E o anúncio entra do mesmo jeito. Né? Exatamente. Essa também é uma briga do Intervozes, né? Com a questão da regionalização. É uma briga do Intervozes e de outras entidades, né? Que lutam pela democratização da comunicação. A diversidade regional, ela é também um dos princípios lá da Constituição Federal. Agora, é interessante que, embora, fazendo um comentário em relação à fala do Vinícius da Argentina, né, e depois a sua atualização, algo assim bastante chocante, inclusive, de ver nesse processo do desmonte pelo governo Macri da Lei de Meios, foi a retirada pela polícia do presidente da agência reguladora de lá, que foi criada na lei, e que a gente vinha conversando aqui, né? Porque tão difícil quanto aprovar uma lei como essa é fazer a lei ser aplicada. Né? Ser aplicada. E a gente tem um problema aqui no Brasil também com estruturas regulatórias muito deficientes nesse sentido, focadas principalmente no Ministério das Comunicações, em que, embora a gente até tenha alguns critérios, a gente não tem nem uma definição do que seria um programa jornalístico, um programa educativo e cultural, para definir se eles estão passando ou não estão passando, quem é a autoridade que deveria fiscalizar isso, com que estrutura. E nesse caso, tinha uma agência reguladora. E eu queria voltar, pegando exatamente o que você estava falando, voltar a uma observação que a Gabriela fez no último bloco sobre o caderno de encargos. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, mas volta aquele velho chavão da censura. Quer dizer, o caderno de encargos é justamente o instrumento que determina que não haverá nenhuma interferência do Estado, das autoridades, sobre o conteúdo de uma forma arbitrária. O caderno de encargos explica o que é o caderno de encargos. Isso é muito interessante, porque no Brasil ficou assim, uma espécie de um boato, né, sobre o controle social, né, da televisão, que entra justamente aí, como se a emissora fosse, de alguma forma, controlar ou manipular a informação que fosse, o conteúdo, né, que fosse ser exibido. E o caderno de encargos não é nada disso, e a regulação também não é nada disso. Né? O caderno de encargos é um contrato. É um contrato e um documento. Durante a concessão vocês vão colocar isso, né? Isso, onde o canal sabe exatamente as percentagens de determinados tipos de programa que ele tem que exibir, as cotas, né? Seriam como se fossem as cotas mínimas. Vai ter tanto tempo de jornalismo, tanto tempo de infantil, tanto tempo de... E aí, então, essa diversidade, por exemplo, essa questão da regionalização, né, que a Ivonete estava dizendo, é muito interessante, porque em Portugal, ainda, apesar de haver uma certa concentração, né, de informação de Lisboa e do Porto, você encontra, por exemplo, a RTP, que é a Rádio Televisão Portuguesa, criou um canal que é a RTP Madeira, que é a RTP Açores, quer dizer, é uma forma de dar voz a essas regiões. Sim, a essas regiões, que são regiões autônomas, mas que pertencem a Portugal. Né? E isso acaba sendo um problema grande que a gente tem aqui no Brasil, porque a televisão que a gente vê não representa o Brasil. Né? Representa algumas regiões, principalmente o Sudeste brasileiro. Rio e São Paulo. Rio e São Paulo, né? E isso piora a concentração de meios que a gente tem no país, porque se existem algumas milhares de concessões, enfim, espalhadas pelo Brasil, que são concessões para o município, né? Embora sejam concessões para o município, você vê as cabeças de rede, que é a Record, Globo, SBT, etc., na maior parte do Brasil, justamente por causa disso. Na verdade, essas emissoras, elas não têm concessões no Brasil inteiro. Elas têm 5 concessões em VHF, né? 5 em VHF. É o que a lei permite. Exato, que é o que a lei permite, é o único controle de propriedade que a gente tem, tirando depois com a lei da TV por assinatura, um controle aí cruzado entre TV por assinatura e radiodifusão. Mas elas têm a sua programação passada pelo Brasil inteiro, em quase a totalidade das emissoras afiliadas, justamente porque elas fazem uma rede, e aí você tem um Brasil passando na TV que é pensado no eixo Rio-São Paulo por poucas cabeças. Enfim, e que Brasil traz que todo já esse foi problema. Cantado antigamente, o Bye Bye Brasil. Exatamente. Bye Bye Brasil.
Olha, ainda dentro desse tema dos exemplos externos, nós ouvimos o professor Gilberto Maringoni, da Universidade Federal do ABC, aqui em São Paulo. Ele lembra os avanços ocorridos também na América Latina na última década, mas fala de algumas das características atuais do telejornalismo brasileiro. Vamos ouvir o Maringoni. A novidade nesses 10 anos foi uma intensa disputa, e é uma disputa política, uma disputa de poder, pela democratização dos meios de comunicação. Isso se deu de forma mais acentuada na Argentina, na Venezuela, no Equador e na Bolívia. No Uruguai também a gente deve lembrar. O que é a democratização? A democratização é você impedir o monopólio. O monopólio é qualquer rede, qualquer empresa que tenha o domínio de mais de 30% dos canais de televisão, ou da mídia impressa, ou da mídia radiofônica, ou dos meios virtuais. Uma maneira de você permitir que mais vozes, mais pluralidade exista, é você limitar o raio de alcance dessas mega empresas que têm alcance mundial. A regulação da mídia não vai mudar o ponto de vista de ninguém. Existem muitas e muitas interpretações e expressões do Brasil. O que uma regulamentação que quebre os monopólios pode fazer é dar a possibilidade de que outras vozes, outras interpretações se manifestem também, para que a gente tenha uma noção plural do que é o Brasil. Eu não posso achar que o Brasil se reduz ao que é o sul-sudeste, achar que os movimentos sociais são criminosos, achar que determinados países são o eixo do mal e outros são o eixo do bem. Eu tenho que saber dar peso na cobertura jornalística, não só o que acontece dentro do Brasil, mas eu tenho que saber que um atentado na África tem tanto ou mais peso do que uma nevasca no estado de Nova York. É incrível, você liga um telejornal na televisão, você tem quase 2 minutos da cobertura da neve nos Estados Unidos do que numa catástrofe natural ou num conflito de grandes proporções na África ou na Ásia. O sociólogo Pierre Bourdieu, naquele livrinho sobre a televisão, ele diz que a televisão nesse exemplo que ele deu, ela age como o mágico. Sabe o mágico que faz mágica para criança? Enquanto você está olhando aqui para a minha mão, eu estou tirando aqui a pomba, né? Da manga da camisa. É mais ou menos isso que o Maringoni falou. Enquanto você mostra a nevasca em Nova York, você não mostra questões importantes que estão ocorrendo no Brasil. Não é mesmo a imagem do Bourdieu sobre a televisão francesa, hein? Ele me parece bastante precisa, não sei se vocês concordam. Eu concordo, e um exemplo até mais recente, que tem a ver com Minas Gerais, né? Estava se falando da tragédia de Mariana, houve um atentado na França, sumiu dos grandes meios de comunicação, né? Que é para a gente pensar. Até a questão da proximidade, o que é mais interessante para nós brasileiros? Conhecermos como está, qual é o procedimento, como está a situação, né, daquelas pessoas que vivem naquela região, ou sabermos um atentado na França. Obviamente, sabermos o atentado da França também é interessante, é importante, né? Mas, assim, de repente, some isso dos grandes meios de comunicação, que tem a ver com o que ele está falando, né? Que vida tem mais valor, né? A mesma coisa. Tem uma chacina, alguém é assassinado, né? Então, assim, sempre a classe média, alta, um país europeu, tem mais peso do que algo que acontece no nosso quintal. Mais ou menos simultaneamente aos atentados em Paris, houve uma série de massacres na Nigéria, brutais, né? E isso passa longe, eu acho que é isso que ele ressaltou, né? Essa diferença de tratamento. E isso é justamente isso, é importante não só o que passa no rádio e na TV, mas também o que não passa, porque tanto um tem um propósito quanto o outro também, né? Claro. E isso tem total relação, novamente, com a concentração dos meios de comunicação, com a falta de diversidade. E quando a gente fala dessa regulação, né, é sempre contar, falar da regulação dos meios de comunicação no Brasil é contar a história que não aconteceu, né? Falar do que não foi. Porque é uma sucessão de tentativas fracassadas. A gente vive, mais uma vez, esse momento, essa tentativa fracassada, porque na última eleição a presidenta Dilma pelo menos falava de fazer uma regulação econômica dos meios de comunicação, que agora foi por água abaixo completamente. O atual ministro André Figueiredo quando fala no assunto, fala em autorregulação, né, que é algo absolutamente surreal do ponto de vista de um serviço público. Antes, com o Berzolini, ainda se falava um pouco mais disso.
Então, a gente vive mais uma vez nesse sentido. É um debate muito difícil, tanto pelo ponto de vista dos meios de comunicação que utilizam dos seus meios para fazer o debate contra e criminalizar quase esse debate, né, como uma censura, e ao mesmo tempo a relação tão imbricada entre meios de comunicação e política, né? Porque muitos políticos são concessionários de rádio e televisão e estão lá no Congresso barrando o projeto da Jandira Fegali há 25 anos. Muito bem, eu acho que com isso você dá um fecho aí na sua participação. Queria ver rapidamente, nós estamos terminando o programa, a Ivonete também, a Gabriela, um pouco numa síntese, numa perspectiva aí para os próximos 10 anos do Ver TV. A questão da diversidade no jornalismo, acho que um ponto também bastante importante é que a gente vê no telejornal geralmente sempre as mesmas fontes, né? Sempre os mesmos especialistas falando. Eu acho que está na hora também de diversificar, sair de especialista Rio e São Paulo, tem especialistas, quando fala da questão indígena, você tem especialista indígena, você tem de falar da questão racial, fala de cotas, você só traz, fala de cotas raciais na universidade, você só traz quem é contrário. Por que não promove o debate, né? Mostrar o divergente, o contraditório, para que as pessoas possam tirar suas próprias conclusões e refletir sobre o tema. Muito bem. Gabriela, para concluir. Eu acho que a diversidade acaba sendo um critério bastante importante da qualidade na televisão, e a gente pode pensar a diversidade tanto em termos horizontais quanto verticais. Quer dizer, a gente tem que pensar na diversidade dentro de um próprio canal, mas do próprio sistema televisivo também, né? Então, a regulação teria que estar atenta a isso também. Quer dizer, vai entrar novos canais, vai entrar novos discursos que vão dar vozes e visibilidade a outros públicos, a outros temas, né? Isso é que a nossa televisão precisa, né? E a gente ainda não chega lá. Mas o VTV, de certo modo, acho que chama atenção sobre isso. Vamos continuar batendo nessa tecla. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado, Viridiana. Muito obrigado, Ivonete, pela contribuição que vocês deram neste programa, que é um programa especial que tenta fazer um balanço de alguns dos temas que foram discutidos pelo VTV e continuarão sendo discutidos. Foram discutidos nos últimos 10 anos, eu espero que continuem sendo discutidos pelo menos nos próximos 10. Eu quero agradecer você que nos acompanhou em mais este programa, lembrando que todos podem entrar, como sempre, em contato conosco através do Twitter, do Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir ao Ver TV e a íntegra das entrevistas que nós apresentamos aqui, alguns trechinhos, todas elas estão na íntegra no nosso site na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV. Eu espero você.